doutores, vamos começar mais um vídeo aqui e, por favor, ajuda de todo mundo para compartilhar, dar o like e não deixa de se inscrever e apertar o sininho para todas as notificações, vídeos novos, vocês terem acesso a todo o conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador aí do projeto Fala Doutores. Estamos aí continuando na nossa série de conversas com os oftalmologistas renomados pelo país, que me modelam, que me espelham e tentando trazer sempre um pouco de luz aí, um pouquinho de facilidade para vocês trilharem os seus caminhos e conseguirem atingir aí o grande objetivo, que é trazer aí qualidade para os pacientes e trazer sempre uma felicidade pessoal, né? E a realização de cada um. Hoje a gente tem aí um fenômeno que eu conheci por acaso aí no novo Clubhouse e cada vez mais vem me surpreendendo e trazendo insights aí hoje dentro do Clubhouse para o país inteiro. É um oftalmologista aí de mão cheia, né? Um retinólogo, gestor e super empreendedor. Eu chamo ele de embaixador do Sedex, né? Depois ele vai contar isso melhor pra gente, corrigir esse título que eu criei para ele, tá? E ele é um grande responsável por uma rede de clínicas aí que está dominando São Paulo. Depois ele pode brigar um pouquinho comigo. E ele acredita aí que nos próximos anos ele vai conseguir aí ser o líder de mercado dentro da oftalmologia e eu vou falar que eu torço por ele. Tá? Apesar de eu ter aqui a minha parte aqui, se bobear, me junto a ele, tá? Vamos falar aí com o doutor Alfonso Nomura. Tudo bem, Alfonso? Tudo bem, obrigado, Ricardo, pelas palavras, né? Fico até feliz aí, mas não sou tudo isso não, longe disso, né? Estamos aqui para aprender, estamos na nossa breve jornada e tem muita coisa para acontecer de bacana aí. Não, com certeza. Como sempre, falo para vocês, obrigadão aí pelo teu tempo. Alfonso está na correria danada aí, não sei como é que você está conseguindo, né? Mas dá sempre um jeito aí de arrumar um tempinho para a gente conseguir ajudar aí. Tá me ajudando, ajudar os amigos e ajudar aí a comunidade em geral. Obrigado aí pelo teu tempo. Mas, como sempre, vamos pelo início. Nasceu em São Paulo, né, Alfonso? Como é que foi a infância e emenda já na parte acadêmica aí? Como é que foi colégio para ti? Era o melhor aluno, era aluno mediano? E como é que era a relação aí, meio que em família? Vamos lá. Cara, nasci em São Paulo, paulistano, raiz aí. Comecei, enfim, pai médico, né? Trabalhador, gestor aí, empreendedor. Trabalhou aí, teve uma carreira brilhante. E aí você acaba meio que escolhendo a profissão, acho que pela rotina, né? Vivia diariamente a rotina do meu pai, porque eu viajava com ele, minha mãe, meu irmão, enfim, todo mundo peregrinando pelas clínicas de São Paulo, né? Então era engraçado que eu e meu irmão lembrando, meu irmão também é médico, né? A gente estava andando, a nossa lembrança é a gente dormindo no carro, ó, que loucura, né? Jantando dentro do carro, porque meu pai passava em cada clínica deles em São Paulo para poder atender os pacientes, né? Então, muito bom. Fora os hospitais, quando ele dava plantão, que ele ou era chefe de equipe, ou ele tinha os serviços, né, que ele acabava coordenando. E eu vivi isso, né? E, logicamente, na hora da formação da residência mesmo, da escolha de que profissão, não tinha nem dúvida que queria fazer medicina, né? E aí fiz medicina em Santos, na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, né? Uma faculdade bem tradicional, né? Putz, meu primo também se formou lá, enfim. Cara, a entrada na oftalmologia foi muito louca, né? Porque faltava, acho que era setembro, era a época dos jogos da Intermed, né? Que é aquela maiores jogos, né? Do terceirionista, né? E eu era atleta, jogava, fazia os esportes, enfim. E, cara, eu queria fazer cirurgia geral, cara. Ia ser cirurgia geral para fazer plástica, Eu ia ser cirurgião, porque minha família era, meus irmãos... Meu pai é cirurgião? Meu pai não, meu pai é GO, né? Mas sempre operou, mas o meu irmão cirurgião vascular, né? Tava na cirurgia geral, e aí meu primo... Mais velho, teu irmão, Alfonso? Mais velho. Um ano mais velho.
E o meu irmão também cirurgião, meu primos mais velho do que eu, plástico, uro, todo mundo, né? Ué, família de cirurgia, né? Vão fazer cirurgia. Só que aí, cara, um amigo meu, ele chegou, oftalmologista hoje também, falou: Alfonso, cara, você vai fazer o quê? Eu vou fazer cirurgia. E você, né? Chama Paulo. Vou fazer oftalmologia. Oftalmologia, cara. Oftalmologia na faculdade é quase nada, né? Você passa assim num estágio muito curto, né? E aí eu falei, cara, mas por que oftalmologia, né? Porque o engraçado, né? Esse meu amigo, ele sempre foi muito bem de vida, né, cara? Então, sempre, sabe, bem, pessoas diferenciadas, né? Falei, cara, por que o cara faz? Porque esse cara deve ter alguma visão, né, na minha cabeça. Ele deve ter tido alguma instrução a mais do que eu não tenho, né, na minha cabeça, pensando. Ele falou, não, porque meu tio é lá em Minas, não sei o quê, papapá. Falei, cara, eu preciso saber direito oftalmologia, porque esse cara tá pedindo, né? Porque ele tá indo para esse lado. Sim. E aí eu consegui um estágio, cara, no Tadeu Sevintal, no Instituto Tadeu Sevintal, né? Para ficar uma semana lá, porque o meu primo, né? Que é Acadêmico ainda. acadêmico, eu estava sextonista, né? Aí eu precisava conhecer o que eu ia fazer, porque me gerou uma dúvida, né? Porque até então eu falei que queria fazer anestesia, aí meu pai falou: não, você não vai fazer anestesia, porque anestesia vai ser a última a sair da sala do centro cirúrgico, né? Aquela coisa, né? E é engraçado que eu falei: não, deve ter alguma coisa que exista que eu talvez eu percebi que eu não queria fazer cirurgia. Até porque meu irmão falou: você não vai aguentar, é muito puxado e aquela coisa de rotina, não sei se você vai, é o seu perfil, seu irmão mais velho falando. E, cara, eu consegui um estágio de uma semana, que é o que eu tinha, que era a intermédio de uma semana, né, para poder fazer esse estágio lá no Instituto Adeus Vital. Porém, esse estágio era na intermédio. Então, imagina, né? Sextanista, aquela desfile, né? São Paulo é tradicional, você sair com a sua fantasia, né? E a dor no coração, porque eu sempre... o meu grupo, né, de internato era só de atlética, né? Atleticanos, que ele falava, e só treina, Sim. né? E eu tive que abdicar disso para escolher, para entender. E eu fui, cara. Fui lá no Instituto Tadeu Sevintal, conheci o professor, né, o Tadeu Sevintal. Ele operava ainda, não sei se ele opera mais, e eu vi ele operando catarata e retina, cara. Catarata e pterígio. Falei, caramba, cara, eu fiquei fascinado, Ricardo. Eu falei, cara, isso aqui que eu quero. Eu tenho foto, eu tenho até foto, cara. Cara, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu sei fazer isso aqui, é muito fácil. Aí rodei na sala de transplante, aí vi cirurgia de retina. Cara, eu vi tudo, fora o ambulatório. Falei, cara, é isso que eu quero. E aí cara, faltando 2 meses para me formar, eu falei, olha, eu vou fazer oftalmologia. Meu irmão, meu pai abriu os anão. Não, você não é médico, vai ser médico. Você tem que ser médico, tem que ser cirurgião. Cirurgião é que resolve as coisas, não ser oftalmologista, né? E não, vou fazer oftalmologia, Por quê? Isso que foi legal. Porque na minha cabeça era bem simples. Vendo os meus primos mais velhos, vendo o meu pai e vendo o meu irmão, eu comecei a entender que existia uma vida muito curta no cirurgião. Porque até quando você consegue operar? Até quando você vai ter uma destreza de conseguir fazer uma cirurgia? E foi aí que foi super interessante. Eu falei, cara, como eu passei em todas as áreas, né, da oftalmologia nessa uma semana, foi um intensivão de oftalmologia, cara, eu falei, cara, se eu não quiser operar, eu posso só clinicar. Se eu quiser, não quero clinicar, eu posso só operar, como eu via lá o Tadeu Civintal, né, não sei se você conhece o Instituto, ele é um dos maiores residência de SUS que opera catarata. Do SUS. Então os cara, o R3, o R2, na época que eu acompanhava, os caras operavam catarata a rodo, os caras nem precisavam fazer fellow, vamos dizer. Entendeu? Pelo volume que eles tinham até então. Hoje já não existe mais, né? Onde eu passei, que era no Ipiranga. E aí, cara, eu falei assim, poxa, se eu não quiser fazer ainda isso, eu posso ainda, se eu quiser, ficar só no exame de imagem. Que eu sabia que tinha ultrassom, eu via lá o preceptor lá do Tadeu Civintal fazendo só a parte de OCT, e eu falei, cara, olha que da hora, né? Então, ele me deu e se eu não quiser nada, eu vou ser empresário, eu falei, porque eu tô vendo o cara aqui tem um mega eu fui no instituto particular dele também, cara, falei, que hospital é esse, velho? Nunca tinha, nem sabia que existia hospital de olhos, né, cara? Eu achava que oftalmologia era uma clínica, um ponto final, como
sempre passei, né? E aí me vislumbrei, falei, cara, é isso que eu quero fazer. Porque me dá 4 opções de N coisas que eu quero fazer, e se eu não gostar de um, eu vou fazer. Então, eu gostei da ideia. E aí, eu fiz a prova, né? Passei na residência, fiz no Hospital Padre Bento de Guarulhos e Hospital Monumento, que eram 2 instituições juntas, né? Que o time era formado pelo time da Faculdade de Medicina do ABC, ex-alunos do ABC e alguns ainda atuantes no ABC, preceptores do ABC, e eu fiz lá. Foi um ano muito bom, operei muito, era SUS, então tudo que eu queria, eu sempre gostei. Então era um rato de cirurgia, e eu queria ser cirurgião de catarata. Eu vou ser operar catarata. Volume. Tinha volume, nossa, eu operava muito, né? Na época, acho que o R3 saía com umas 150 a 200 flacos, vai. Era muita coisa para residência, né? E aí eu falei, caramba, mas eu tinha que decidir qual que ia ser meu fellow, né? Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Qual foi o teu período de residência, Alfonso? E em termos de anos, mais ou menos, que você fez? Nossa, eu não vou lembrar agora. Mas eu tenho mais ou menos de formado 10 anos, calcula aí mais 5 anos. Tá. Acho que foi lá por perto de 2015, talvez, que eu acabei minha residência. Não é isso? Acho que por aí deve ser, né? Tá. Eu não vou lembrar de cabeça agora, não, até eu já me perdi. Mas, assim, o que é interessante de tudo isso... Eu entrei direto, né? Eu me formei e entrei direto na residência, né? E aí o interessante é que, cara, quando eu fui escolher a minha área, eu queria fazer catarata, porque eu gostava, achava... Era uma paixão, e eu queria fazer, provavelmente, refrativa. Só que, cara, quando eu fui fazer refrativo, eu comecei a ver o perfil do paciente, cara. E era na moda, era popular, refrativa, não sei. E eu não gostei, cara. Falei, cara, eu acho que eu não tenho esse perfil de tratar, não que não tenha uma doença, mas tratar o perfil do cara da refrativa. Foi aí que eu falei, eu vou fazer retina. Só que tinha um porém, né? Retina é fechado, é difícil entrar, porque você sabe que não é todos os lugares que tem o serviço de retina, né? E eu falei, eu preciso começar a me preparar para isso e ver onde eu vou fazer. E aí surgiu a oportunidade no ABC, né? Com um professor, o Heder, né? Que é o Ricardo Heder, que já falecido, né? E aí, como eu também conhecia todos os preceptores que eram do ABC, porque eles também eram do Hospital Padre Bento, teve a carta de indicação, né? E eu, cara, vou lá fazer. Cara, e fui, cara. Fui, cara e coragem, larguei, não continuei mais na minha residência que eu fiz, eu fui pro ABC fazer o fellowship, e lá fiquei, né? Fiquei, aprendi, vi que eu não era tão bom quanto achava de catarata, vi que eu tinha que aprender muita parte de teoria, vi muita coisa que eu tive que aprender, e, cara, me descobri, falei, é isso que eu quero fazer, quero operar, quero fazer isso, e eu sentia, a gente passava por um problema na Fundação ABC, um problema de cirurgia, de quantidade, e aí eu falei, preciso correr por fora, não dá para ficar dependendo do fellow, e eu comecei a procurar para operar fora, cara, operar fora, ver quem podia aceitar um fellow que operasse catarata, que já tinha uma certa mão, eu não era um cara que não sabia operar, porque eu sabia fazer, mas eu tinha que pegar mais mão para gerar mais agilidade. Precisava refinar, né? Exatamente. Cara, eu desci até a Praia Grande para operar. Olha que loucura. Não tinha assistente, era um serviço SUS. Olha que loucura. Cubatão, lá no Hospital Municipal de morando em São Paulo. Morando em São Paulo. Desci que a gente até tá falando aí de tempo e distância? Distância, não, você vai entender a história. Eu ia operar, era para operar 8 cirurgias, 5 cirurgias, não mais do que isso. Só que eu era sozinho. Retina ou catarata? Não, catarata. Retina eu estava fazendo ainda a especialização, né? Então, retina eu operava só na faculdade mesmo, porque é mais delicado. E aí, cara, eu lá não tinha lente dobrável, era lente rígida. Eu tinha que fazer incisão tunelizante, dar ponto, não tinha anestesista, não tinha assistente, era eu sozinho que tinha que montar tudo, só tinha um faco e o material para operar. Eu tinha que levar minhas caixas ainda. Cara, eu entrava acho que 1h da tarde. Cara, eu era muito cru, eu lembro, cara. E eu saía, tipo, já chega a ser meia-noite, velho. Meia-noite. Aí minha namorada ainda, não é minha esposa, me ligando, tá tudo bem? Nossa, eu pegando estrada, voltando para São Paulo, subindo a serra, fazendo isso. Esse foi uma das primeiras
desafios meus de querer operar. Segundo, como fazia de sexta-feira o meu centro cirúrgico, então de sexta-feira tinha um bônus, né? Você operava de manhã, à tarde você fazia ambulatório, só que você podia ir para o Hospital Estadual Mário Covas operar as cirurgias mais difíceis. Só que ninguém queria, porque porque o hospital geral demora muito para operar. Demora muito, troca de paciente e etc. E aí eu não era da casa, eu era de fora, né? E o pessoal da casa não queria ir, porque já sabia a bucha que era ficar lá para operar. E eu queria ir operar, porque eu queria pegar a mão. Eu lembro que eu marquei uma vez a preceptora não pôde vir, eu tinha marcado 5 cataratas, cara, era muito difícil, cara, operar. Nossa, até hoje né? E aí eu cheguei lá, cara, de novo, Alfonso sozinho, sem anestesia. Não precisa anestesista, vou fazer bloqueio se precisar, vou fazer assim, vou sozinho. Abria material para mim, paramentava, entrava, descrevia a cirurgia, dava alta para o paciente, imagina, sem ninguém. E aí foi que um dia eu cheguei, quase era meia-noite, chegou um professor, o que você está fazendo aí? E eu assustado, né? Ele falou assim, precisa de ajuda? Eu falei, não precisa, não, tá tudo certo. Porque eu só estava com cirurgia bucha, cara. Os residentes tinham marcado só cirurgia, assim, tudo cirurgia complicada para resolver lá. E eu tive que resolver, né? Mas sim, foi uma experiência que aí que eu falei, cara, que legal, né? Só que... Cresceu pra caramba, como se Cresceu pra caramba. Não, no F1, né? No Fellow 1, eu já operava cirurgia de F2, F3, já não tinha medo, né? Já não tinha mais, né? Então, no F2 eu já estava fazendo cirurgia. No F2 aí que deu um boom maior, porque eu já operava uma média toda semana, porque eu consegui um serviço SUS para operar, no ABC mesmo, e eu, lá no Hospital Municipal, e eu operava muito, eu operava 30, 40 por dia, ia fazendo mutirão até de mulher. E, cara, eu falei, caramba, né? Eu estava com uma mão muito boa, né? Uhum. Só que aí, nesse meio tempo, né, retina também rodando junto, fazendo lá para cá, você sempre chamando para montar uma equipe, fazer uma coordenação, que não sei o quê, surge um serviço aí em Atibaia, no interior de São Paulo, me chama que eu precisava montar uma equipe para poder rodar o serviço. E é interessante, né? Porque... Foi a primeira equipe que você montou? Não, eu já tinha montado antigamente algumas equipes para alguns chefes, né? Mas nada que era meu, era só um mero residente ou mero fellow, vamos pensar assim, que tinha uma habilidade maior de reunir pessoas para poder montar um time, né? E aí, mas eu sempre quis um propósito de querer montar o meu negócio. Cara, eu quero ter isso aqui. Eu acho que faz sentido. Eu acho que eu consigo. Só que, cara, e o que aconteceu? Eu falei, cara, que oportunidade, né, cara? Eu vou poder montar uma equipe. Vai ser minha... Eu nem tinha CNPJ na época, que loucura, velho. Eu vou ter meu CNPJ, agora eu vou montar. E eu fui com cara e coragem. Demorou 6 meses, Ricardo, para eu fechar o contrato. Meu advogado foi lá, olhou, não, os caras têm processo aqui, os caras estão devendo lá. Você tem certeza que você vai entrar nessa, né? Mas, na verdade, era normal isso, né? Coisa de... mas peraí, você já tinha advogado? Era um advogado de família? Família. Amigo de... Advogado que fazia essas causas... a mala foi extraviada, vamos processar lá a companhia porque teve... Sabe essas coisas bobas? E ele falou assim, e até hoje ele tá? Até hoje ele né? Legal. Putz, o cara é amigão, sabe? E aí depois eu fui descobrir que ele fazia isso para a empresa, né? O cara é especializado nisso, né? Nem sabia, era amigo, né? E aí, cara, eu montei a empresa, só que nessa empresa que eu montei, eu achava que era só para montar a clínica. Quando eu fui entrar no serviço, tinha uma operadora de saúde, tinha um hospital e tinha o médico. Então eram três... Peraí. Como assim? Foi tipo um Kinder Ovo? Um Kinder Ovo. Não, eu sabia que tinha uma operadora lá deles, que os donos dos hospitais tinham também uma operadora e era dono do hospital. Então, era 2 irmãos, assim, que tem um hospital e a operadora e o médico lá no meio para tentar resolver. Então, imagina, é o que a gente vive hoje na saúde, né? Sim. São todos os players envolvidos tentando cada um defender o seu interesse. Seu interesse. Cara, foi uma puta escola. Para mim foi muito bom, porque eu aprendi tudo que eu precisava saber sobre a ANS, o que era a DUT, quais eram as obrigações, entendeu? Como que eu tinha que me portar do lado do prestador, como que eu tinha que também trabalhar do lado do médico.
E, cara, isso foi um aprendizado de 2 anos. Acho que foi o melhor MBA da minha vida, cara. Porque Sim, eu com fiquei, certeza. eu fiquei assim, tão expert em entender as saídas. Mas aí você parou a assistência? Não, continuava fazendo assistência. Eu não ia trabalhar full time lá. Porque sabe o que acontece, Ricardo? Desde que eu montei a empresa, o meu propósito foi: eu nunca serei parte do processo. Eu serei só o que vai organizar. Claro, atendia, mas eu não era aquele cara que estava à frente sempre do negócio. Não vai depender da minha força. Você entendeu? Não vai depender Legal. de mim, Alfonso. Então, sempre eu já pensei como uma empresa ao ponto de falar, não, isso aqui vai depender das pessoas que vão tocar e eu vou ajudar a dar a guinada para... Claro, se precisasse entrar no front, eu ia entrar no front. Como entrei? Entrei mesmo, atendia, Sim. fazia, operava no começo, enfim, né? Foi aí que eu operei a primeira vez uma cirurgia particular, sabe? Foi tudo aí que aí você fala, nossa, eu agora entrei no mundo dos grandes, que eu fiz uma cirurgia particular, ou fui operar um aviador, velho. Sim. Cara, o cara era piloto de avião, então imagina a exigência que tinha, né? Então, assim, e aí eu comecei a entender esse mundo, o mundo que era operadora de saúde, o que era um hospital, como que se você relacionava com o corpo clínico e o seu corpo clínico interno, seus amigos, e aí eu comecei a entender o que era gestão. Precisei entender. Foi 2 anos de aprendizado, 2 anos entendendo, tomando porrada. Volta aqui, que eu fiquei confuso nesse início. Como é que essa história caiu no teu colo? Você teve que montar a equipe, mas como é que te convidaram? Assim, então, esqueci de falar essa parte. Tinha um amigo meu, da faculdade, ele é dono de ambulâncias de remoção, né? Ele tem essa empresa, e ele fazia a coordenação de pronto-socorro, de PS, o corpo clínico era dele, né? O time dele, ele que coordenava, né? E aí ele falou, Alfonso, tem uma oportunidade aqui, não sei se você quer, né? Talvez você possa trabalhar aqui, estou precisando de oftalmologistas, né? Para trabalhar, né? E eu falei, legal, vou ver, né? Aí quando eu fui conversar com um dos donos, não era só para trabalhar, era para fazer uma gestão mesmo, né? Fazer um gerenciamento. Lógico que um dos donos dos hospitais, que é meu amigão, meu sócio, eu falo, sou até padrinho de casamento dele, ele é oftalmo também, né? Então, na verdade, era mais para ter um braço para ele, para ajudar ele a montar um time lá dentro, para ele poder justamente conseguir gerir toda essa população, né? Que tem um convênio, né? E aí foi nesse sentido que eu entrei para ajudar a montar a equipe. Logicamente, a gente percebeu que existia falta de estrutura tecnológica, não tinha parque de cirurgia, e aí eu comecei a investir lá, porque eu falei, poxa, eu vou trazer algumas equipes eu vou atender, por enquanto, até o negócio engrenar, até porque eu tinha interesse, né, em trabalhar lá, porque era um novo serviço, eu queria entender como funcionava, né? Mas sempre pensando que, falei, um dia eu vou sair, eu não vou estar aqui atendendo, eu vou fazer uma gestão. E aí eu aprendi, cara, desses 2 anos de serviço, nesses 2 anos iniciais, eu aprendi como fazer uma gestão de todos os players de mercado, como cada um tinha que se defender. Então eu tinha que melhorar sinistro, só que eu não podia deixar que o médico não fosse remunerado de uma maneira adequada, eu tinha que entender que eu tinha que também compartilhar o meu risco, por exemplo, a operadora aqui, ele não vai pagar por kit de cirurgia, então, peraí, então, olha, eu vou fazer o fornecimento de kit, você me passa uma quantidade de... Foi um acordo, foi o feeling do momento. E 2 anos se passou nesse tempo, e aí viramos case de sucesso do hospital. Recebemos um prêmio de case de melhor performance hospitalar. Os caras deram um troféu, tipo, nem esperava, né? E os caras falaram, não, cara, você fez mudar o setor que até então era, talvez, não tinha nenhuma representatividade aqui no hospital, né? E aí eu ganhei uma expertise. Caramba, que loucura, né? Será que eu tenho alguma coisa aqui que eu não estou vendo e que eu fiz, né? Você fica com aquela cabeça, você está feliz, né? Só que, de novo,
vem aquelas coisas, né? É todo ponto de inflexão, né? Que eles falam, né? Veio uma proposta da Bayer para eu ser médico científico deles. E aí, médico científico é full time, né? Você tem que trabalhar todos os dias dentro de uma indústria. Não tem como, né? Você não pode fazer metade lá. E até tentei negociar na época, só que eu queria muito entrar na indústria farmacêutica, porque antes de tudo isso eu já tinha feito alguns processos, porque eu achava que faria sentido eu entender também o mercado, porque eu achava... Você procurou, Alfonso? Não, eu já tinha procurado algum tempo atrás, antes de fundar a minha empresa, eu já tinha feito alguns processos seletivos na Allergan, né, uma empresa americana, e não tinha passado, porque não tinha expertise, não tinha bagagem, né? Não tinha bagagem, né? E aí a Bayer, nessa época, estava precisando de médico científico para retina. Pô, estava no Fellow 3, manjava, estava na faculdade ainda, né? Fazendo assistência e trabalhando. Todos os artigos científicos publicados é que eu sabia mais de antiangiogênico, sabia tudo. Aí surgiu a oportunidade, porque um representante de farmacêutico, né, que era amigo de um primo meu, primo de segundo grau, né, que já trabalhava lá, falou: Alfonso, envia o seu currículo lá e vai lá fazer a apresentação que você vai passar nessa entrevista. Estudei lá, aí eu fui fazer entrevista, me apresentei e tal, e aí eu falei: Alfonso, você tem que apresentar um artigo científico, né, sobre edema macular, sobre as drogas, protocolo T, né, que era as drogas, né, que era o aflibercept, estava entrando no mercado. Você tem que fazer uma apresentação para os diretores e para o pessoal aqui da Bayer. Cara, fiz, falei, expliquei tudo, já sabia, né, não tinha nem que estudar, lógico que eu dei uma lida, mas já sabia o enredo, fui aprovado. E aí? O que eu faço, Ricardo? Tava lá. Não, e era só para a parte de retina. Você ia mais focar na parte de angiogênico. Brasil, né? Só que Brasil, né? Então eu ia viajar o Brasil inteiro. Casado já? Tava para casar. Ia casar. Já tava noivo, ia casar. Ia casar acho que novembro, final do ano ia casar. Não, então, peraí, deixa eu contextualizar. Não, desculpa. Eu estava noivo e ia casar em junho. Entendeu? Era começo do ano, era janeiro, mais ou menos, que eu estava fazendo a entrevista, e junho ia casar. E aí veio a proposta. Morava sozinho ou com seus pais? Morava sozinho já morava sozinho. Morava lá no ABC por causa da faculdade, pela proximidade, né? Então eu já morava sozinho, tinha comprado meu apartamento. Eu tava numa vida tranquila, né? Como médico, né? Tava vivendo uma vida tranquila. Trabalhava ainda na faculdade quase uma grande parte do meu tempo, né? E aí... E aí, deixa só um segundo. É isso que eu ia contextualizar. Você ainda trabalhava na faculdade, você já estava tocando o projeto? Eu estava na faculdade, tocava o projeto, dava plantão de... Já tinha ganho o prêmio. Já tinha ganhado o prêmio. Nesses 2 anos já tinha ganhado o prêmio. Nessa época eu já estava um pouco mais estabilizado, mas ainda dava plantão na faculdade, né, como preceptor de pronto-socorro da Fundação ABC. Então dava de domingo, né? Domingo era meu plantão, terça-feira, eu fazia porque ela é meio período, né? Porque tem residente, tem um monte de gente, né? Então a gente fazia só meio período, mas dava plantão. E, cara, minha vida era essa loucura, né? Plantão, faculdade, ir para Atibaia, resolver lá a reunião, fazer, né? Só tinha isso, né? Achava que estava super bem, né? Tava já, né? Não tinha mais aquelas cirurgias lá de Ubatuba, não, né? Não tinha mais, porque, quer dizer, não operava mais, cara. Não operava mais. Tá, não e operava atendia mais. Pra caramba ou já atendia menos? Atendia, continuava atendendo em Atibaia e fazia atendimento no pronto-socorro da faculdade, só. Porque eu ainda estava fazendo fellow de retina, cara. Fellow de retina consumia quase 2 dias e meio da semana. O dia inteiro eu estava na faculdade. O quê? 2 anos de fellow? 3 anos.
Ah, 3 anos de fellow. Não, 3 anos de fellow normal, né? Depois foi mais 3 anos só para aprender mesmo a operar retina, né? Você ficar bom e falar assim, ó, eu sei fazer um peeling, aí eu sei fazer Não, um mas é mais ou menos DRT. nesse ponto onde eu quero chegar. Você continuava querendo ser um exímio cirurgião de retina dentro de toda essa doideira aí da tua vida. Você não, tipo, fechou essa gaveta e vou fazer só... Não, sempre focado muito na minha especialização como médico técnico, né? E eu vou falar, até vou falar daqui para frente como que aconteceu toda essa virada de chave, de falar assim, virei a chave mesmo. Então, sempre mantive a parte acadêmica. E teu pai sempre foi assim também? Cara, meu pai sempre foi assim também. Meu pai sempre foi um cara mais empreendedor, sempre teve clínica, só que chegou um momento da vida dele que ele foi para a gestão pública. E aí ele vendeu todas as clínicas e ficou na gestão pública, e é onde ele se aposentou, porque ele também já estava tranquilo, já não e queria quando mais... ele se aposentou, ele não era mais da assistência? Só fazia ele gestão já... mesmo? Não, ele fazia gestão, atendia ainda. Meu pai é médico raiz, né? É médico ginecologista, sim. Mas se você falar sobre qualquer doença, fala até do olho com você. Vai falar, você tem isso, entendeu? Então hoje ele atua, trabalha como médico, gosta, não parou, mesmo aposentado, ele atende, faz lá na Unimed, lá tá na Baixada, né? Enfim, mas ele continua. E aí, cara, essa loucura, velho, você fazendo tudo e chegou a Baia. A Baia te aprovou. Velho, falei pra minha noiva, o que eu faço? Falei, o que eu faço? Eu falei assim pra ela. Ela falou assim, o salário era bom? Falei, não é bom, mas é Bayer, né, cara? Se é Bayer é bom, né? Não tem, né, lá o coisa, né? Uma puta empresa, né? Bayer, pode pagar esse vídeo aí com o Afonso aí, hein, pô. Então, e aí todas as regalias de um executivo, carro, celular, viagem, conhecer os maiores retinólogos do Brasil e do mundo, né? Eu já até tinha falado, ia lançar o primeiro congresso mundial o primeiro congresso mundial de retina, né? Ia ser nos Estados Unidos, né? E eu falei, eu quero nesse. Eu falei assim, né? Eu quero nesse. Não, você já está escalado, né? A gerente médica falando, né? A Cecília, minha querida Cecília, que é oftalmologista também. E aí, cara, eu aceitei a Baia, fiquei lá 3 meses. 3 meses. 3 meses. 3 meses, velho. 3 meses eu fiquei na Baia. Eu pedi demissão. E a Cecília ainda é sua amiga? A Cecília, ela é minha amiga, mas ela não tá mais na Baia também. Ela saiu, foi para outro lugar. Mas a Cecília não quis te matar quando você falou que ia sair, poxa? Nossa, velho, foi um susto lá, cara. Foi um susto, porque o cara tá saindo, cara. Mas sabe o que acontece, Ricardo? Nesses 3 meses, a função como MSL, né, que a gente fala, que é Medical Science Liaison, que é o médico científico, né, que eles falam, você tem que dar aula sobre a droga. Logicamente tem outras coisas que você faz dentro da indústria, ajuda a dar várias dicas aí de mercado, ajuda a fazer aulas, networking, enfim. Mas, cara, sabe quando você se sentia engessado dentro de uma empresa? E você não conseguia... Porque o que acontecia? Eu queria... Olha que loucura, né? Isso aí você começa a ficar mais velho, você começa a entender quem é o seu perfil. Eu comecei a perceber que gostava de falar com os caras do comercial. Porque existe o representante de venda, a força de venda, existe a parte científica, existe o marketing, e eu gostava de falar, e tinha um acesso, eu gostaria de falar com os caras de acesso de mercado, e gostava de falar com os caras de vendas. Velho, e aí um dia, né, a minha tutora, né, a minha responsável por mim, falou assim, Afonso, você não pode ficar entrando muito nessas áreas, porque cada um tem sua área, né? E eu, para mim, não sabia que existia isso. Para mim, sabe? E aí eu falei, caramba, né? Sabe quando você fala, caramba, mas é legal isso tudo, eu gosto de estar com o pessoal, fui na Fundação Tino Ventura, fui conhecer lá, fiz uma palestra lá, montei um evento gigante para eles, trouxe o Marcos Ávila, trouxe o chefe do ABC para apresentar lá sobre retina, foi super bacana, porque eles estavam fazendo não sei quantos anos, né?
Então, assim, eu tinha meu contato com os caras que mandavam hoje na Retina, né? Que era os caras que, vamos pensar assim, era o que ainda hoje são a liderança, né? Creme de la creme. Creme de la creme, exatamente. E eu conheci também as pessoas como que era o mercado. E aí eu parei para pensar, falei, cara, putz, é muito legal aqui, eu gosto, mas eu não me via dentro desse mundo. Por quê? Porque as pessoas que estavam junto comigo, isso não é uma crítica, tá, Ricardo? Sim. Não tinham a mesma visão de crescimento do que eu. Porque sabe o que eu perguntava para todos? Eu perguntava assim, por que você está aqui? Para o médico que estava lá. Por que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? Por que você escolheu para vir para a indústria farmacêutica? Aí muito fala, é porque minha área já não dá mais, minha área já está assim, minha perspectiva de crescimento já não tem como crescer, sabe? Era final de carreira, né? Não digo final de carreira, porque o pensamento, né? É o pensamento, era né? O pensamento de comodismo, né? De comodismo, de segurança, de ter aquela vida, estabilidade, né? Estabilidade não existe, como o Flávio Augusto fala, né? Uhum. E aí eu falei assim, caramba, cara, eu não sou assim, cara, na minha cabeça, né? Cara, eu não me conformo que minha vida vai ter que ser desse jeito. E, logicamente, minha empresa estava rodando paralelo. E eu lembro que nesse tempo, depois de 2 anos... E crescendo? A empresa estava lá, rodando, estava fazendo negócio, conversando, tentando dar mais escapada para tentar conseguir fazer negócio. Só que, quando eu assumi a Bayer, eu fiquei quase 1 mês sem ir para Atibaia, que era o serviço que eu estava tomando conta. Tá. E aí eu falei assim, ferrou, né? Se eu continuar assim, vou perder o serviço, porque eu não estou lá para tomar conta, para poder ver como é que tá. Tinha minhas funcionários que estavam lá, mas não dá para ser assim, né? E aí, cara, eu falei assim, eu vou pensar um pouco mais. Então, foi o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês eu fechei um contrato com uma operadora de saúde na parte de injeção intravenosa. Não, pela Bayer não. Eu estava na Bayer e paralelamente... Você fechou um contrato na tua empresa? Na minha empresa. Eu fechei, fechei um contrato com uma operadora de saúde que eu ia ser referência em injeção intravítrea em São Paulo. Tá. Falei, velho, caramba, né? Alfonsão lá, né? Vai ser São Paulo mesmo? São Paulo, capital. São Paulo, grande São Paulo. Eu ia fazer todas as injeções dessa operadora. E eu não tinha time, era só eu. Então, eu ia lá no sábado, domingo, fazer as injeções, operacionalizei, trouxe lá as pessoas na mesa, conversei, vamos fechar com essa droga, traz o cara da Bayer aí que eu quero usar o Ailia, né? Eu falei, o Ailia, vamos usar esse, vamos usar outra droga, enfim. Não, peraí, Alfonso. Você fechou um contrato para fazer injeção intravítrea em São Paulo. Você era uma assistência também? Eu era assistente também. E fazia no sábado. Isso tudo correndo ao mesmo tempo. Velho, era loucura. Não, peraí. O que é o número que a gente tá falando? Isso daí? Quantas injeções faz em São Paulo aí, dentro desse teu nicho aí? Não, então, nessa época, era... Não, você dava conta? Cara, eu tive que chamar um amigo para me ajudar depois. Depois que eu deixei ele redondo a operação, né, no hospital, como que entra as ferramentas, o material cirúrgico, tudo, alinhei. Aí eu falei, não, preciso de alguém para me ajudar para dividir os finais de semana, porque toda semana, todo sábado eu aplicava uma média de, mês dava umas 150 aplicações por aí. Era muita coisa. Para uma pessoa é impossível. Fora pós-operatório, fora que eu fazia ambulatório, velho, de pós-operatório, indicação. Imagina, e não é uma aplicação, né, velho? A vida inteira, né? Era uma carteira de idoso, velho. Então, foi uma coisa assim de louco, cara. Que eu falei, aí eu chamei um amigo meu, me ajuda aqui, não sei o quê. Aí eu fui conversando, a gente foi montando. E aí chegou no terceiro mês da Bayer, teve uma dinâmica em grupo lá no Museu Catavento. E aí cada um tinha que escolher uma figura lá para falar, aquelas coisas de dinâmica em grupo, né? E eu escolhi uma flecha lá. Falei, por que você escolheu uma flecha, Alfonso? Porque cada um tem que seguir o seu caminho, né? Fiquei na minha cabeça, né? Por que eu falei isso, né? E aí, Ricardo, veio a X da questão.
na hora que eu falei isso, no dia seguinte, a empresa faturou um valor que eu nunca esperava ter faturado na vida. Eu não vou abrir valores porque não é antiético eu falar, não tem né? nada a ver. Uhum. E aí, cara, eu fiquei assim, nossa, olha o poder que eu tenho de fazer de ter uma empresa. Será que eu tenho que me acomodar a receber esse meu alpiste diário que eles me dão mensal? Ou eu posso ir para o meu lado da minha empresa e crescer com mais contratos, fazer negócio? Ricardo, sabe o que eu fiz? 3 meses terminou, 3 meses deu. Falei para minha amiga médica que tinha formado, que também estava lá. Falei, chama Paulinha, eu vou pedir demissão por causa disso, e minha empresa tá bombando, cara. Fez uma virada de chave que eu nunca ia esperar que acontecesse isso, cara. Não, peraí, agora eu fiquei curioso, pô. Não, peraí, pô. Isso você também criou muita expectativa. Você tinha um salário, você faturou o quê? 10 salários, 1 milhão de salários, cria aí Não, eu cresci pelo menos 10 vezes mais do que eu recebia no mês. Aí eu falei, que é isso, cara? Isso, você começa a entender que a sua empresa tem um poder muito maior. Exponencial, né? Exponencial. Eu falei, não, peraí. Eu só tinha 32 anos naquela época. Uhum. Pô, eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui que eu não tô vendo. E aí eu falei com a minha mãe, né? Minha mãe é administradora, sempre administrou. Falou, filho, larga o emprego, não precisa. Dedica a empresa, você não tá feliz, né? A mãe falando. Legal. Velho, eu só sei que deu 3 meses, eu vi minha conta bancária, eu falei assim, preciso comemorar. Né? Esse número nunca chegou na minha conta em dígito de empresa e eu preciso crescer, eu preciso comemorar. Não falei para ninguém, para minha mãe, todo mundo vai para os Estados Unidos. Paguei uma viagem para pedir demissão. Eu pedi demissão. Fui para os Estados Unidos comemorar com a minha família. Ninguém sabia por que eu paguei para todo mundo. Legal. E aí eu fui comemorar. Cara, aí o que aconteceu nesse meu tempo? Falei, cara, isso aqui é muito louco, cara. A empresa, um CNPJ, que você tem um produto bom e você consegue acesso às pessoas e o que você cresce é muito maior do que você trabalhar para uma empresa que te dá tudo. E Ricardo, não me arrependo, cara. Foi uma decisão que, se eu tivesse continuado hoje na indústria farmacêutica, olha, a Bayer é excelente empresa, não é ruim, não. Excelente empresa, é muito boa mesmo. É uma empresa foda, desculpa, mas é foda. Os caras são bons. Mas, cara, a liberdade perfil, né? Tem que ter o perfil. A liberdade que eu tive, cara, assim, é uma sensação que eu nunca senti. E depois disso, Ricardo, só fui subindo. Não, Afonso, isso eu acho que é um negócio que a gente tem que deixar claro, né? Cada vez bater mais, né? Acho que a gente tem até conversado bastante isso lá no Clubhouse, né? Que é a questão da individualidade, né? Do ser humano, né? As pessoas escutam essa tua história, e, poxa, graças a Deus, uma história de sucesso, até aqui, pode ser que a gente tenha alguns percalços ainda no caminho, mas e aí quer fazer igual, né? E, poxa, não tem problema nenhum do cara ser médico da Bayer, né? Ele pode ser a pessoa mais feliz do mundo, né? Você não se enquadrava naquele perfil e é um empreendedor nato e você tem felicidade, assim como você já colocou aí algumas dificuldades que a maioria das pessoas não estaria disposta a passar, né? Exatamente. Então cada um na sua caixinha. Cada um na sua caixinha. É perfil. E o meu perfil, eu percebi, lógico, só que isso que é complicado. Você não tem esse estudo, né? Durante você não sabe. Eu aprendi na marra. E aí eu fui entender que o meu perfil como profissional é um cara que não iria me adaptar a nenhuma empresa que me colocasse regras. Tá. Você entendeu? Eu tinha que ser a pessoa que seria o dono da empresa, o cara que iria fazer a coisa acontecer. E aí hoje eu entendo isso. E aí, Ricardo, cara, eu só te falo uma coisa. Acho que assim, foi claro, eu tive muito medo de sair, lógico que é aquela coisa, né? Putz, eu vou largar uma coisa muito segura, né? Vem a sua crença, né? De estar estável, né? Mas, cara, eu falei assim, não, é isso mesmo que eu vou fazer, vou seguir e vou produzir mais ainda, vou colocar em risco todo esse meu projeto, não quero saber, eu sei que eu vou prosperar.
E aí foi. Cara, eu vou falar que depois disso ainda continuei na assistência, fiquei atendendo como médico, assistente, comecei trabalhando... Até agora você não tem nenhum curso de formação em gestão? Nenhum, zero, 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 zero. Autodidata. Tudo autodidata, aprendendo, lendo livro, correndo atrás de informações de esses livros de gestão, lendo, comprando livro na Saraiva lá, ficava lendo lá os livros e entendendo. E aí, sabe o que aconteceu? Minha mãe me ajudou muito também, né? Minha mãe sempre dava algumas dicas aí de como se comportar, né? Principalmente a parte de... Nós médicos somos muito bravos, né? Muito nervoso, né? A gente não aceita muito não, né? Então, ser um pouco mais tolerante, não ser explosivo com algumas coisas, sabe? Ela dava uns insights e eu comecei a seguir muito o que ela falou, mas a parte mesmo de entender sobre isso foi sozinho mesmo, estudando. E, cara, e aí eu continuei, voltei para assistência, voltei a operar retina. Como tinha parado um pouco tempo minha formação em retina na parte cirúrgica, eu pedi autorização para o chefe, falei, eu gostaria de continuar me aprimorando na parte cirúrgica, porque eu quero terminar a fazer a retina de peeling, mácula, que é o último estágio, né? Uhum. Eles me permitiram, lógico, só que novamente veio o ponto que eu falo de que eu tive que parar. Por quê? Porque teve um problema lá da residência, que as cirurgias estavam bem poucas, e por causa do SUS, aquela coisa toda. E aí também tinha aquela passagem, né, de F1, F2, F3, aí o F3 já não pode operar, quem opera é o F3, os F4 só orienta, enfim. E aí eu vi que não tinha mais como eu operar, continuar operando. Talvez muito pouco, era uma cirurgia ou duas no mês, né, para fazer vitré, já estava rodando serviço, tinha comprado vitreófago, mas não tinha ainda colocado para rodar, porque eu não tinha ainda mão para isso. E aí eu falei para minha esposa, já estava casado, eu falei assim para minha esposa, eu vou, aí como eu falei para você, né, eu vou ela parar. Também, né? Ela é oftalmo também. E aí eu falei assim, eu vou parar de atender, eu falei, né, e eu vou fazer só reunião eu vou fazer. Cara, já estava com as clínicas, já tinha começado clínica, já estava começando não tinha começado clínica ainda, já tinha começado uma clínica, tinha montado uma clínica, uma unidade tinha montado. Você não atendia? Não atendia porque não tinha paciente, né? Mas peraí, um ponto que é relevante aqui nessa história. Como é que você conseguia arrumar tanta mão de obra, rapaz? Onde você arrumava tanto oftalmo? Esse é um outro ponto. Como você está dentro de uma residência, você acaba tendo um acesso muito grande sempre a uma... Porque, assim, tem o R1, R2, R3, Fellow 1, Fellow 2, Fellow 3, e todos vão se formando, né? Quantos tinham lá no ABC? Quanto que era? Nossa, muito. Nossa. O R1 eram quantos? Acho que eram uns 10 R1, então muita tinham gente. 30 residentes, mais os fellows. 30 fellows. Por aí, até mais, dependendo da área, tinha muito mais. Só de catarata era, sei lá quantos tinha. Então, assim, era muita gente. Só que eu também era da outra residência, né? Então, outra residência, eu também, eu fiz o fellow. Ainda. Tinha contato, exatamente. Então, as pessoas, né, me chamavam, enfim. Então, você começa a ter muito... Hoje, é engraçado. Mas você manteve contato com essas pessoas nesse momento, quando você se afastou? Sempre. Sempre porque eu tinha o serviço, né? E minha esposa estava lá trabalhando também, né? Então, minha esposa também é da faculdade, né? Então, ela também ficava... Ela estava quando eu era F1, ela era R1. Então, ela ainda estava fazendo fellow, enquanto eu estava já formado. Ela não fez retina, não, fez? Não. Ela fez outra área. Fez plástica, refrativa, outro setor. E aí, então, a gente manteve contato. Só que o que acontece? A oftalmologia é muito pequeno, né? Todo mundo se conhece, né? Sim. E aí, a gente começou a crescer como grupo de oftalmo, porque comecei a assumir alguns serviços em São Paulo, operadoras de saúde começaram a me chamar para fazer todo esse movimento, né? E, nesse momento, eu falei, cara, eu preciso montar minha clínica, porque as pessoas perguntam, Afonso, onde você atende? Onde é a sua clínica? Eu falei para minha esposa, vamos montar uma clínicazinha para só 2 consultórios, eu e você aqui, só para a gente atender, ter um lugar nosso. E eu fui super, né, bem humilde mesmo, bonitinho, sim, aconchegante, né? E aí eu tive outro problema, né? Não conseguia credenciamento.
porque credenciamento você sabe que não é fácil. Mesmo com esse teu relacionamento todo? E aí, então, aí que nesse momento eu falei para minha esposa, né, quando eu já estava com a primeira clínica, vi que não íamos conseguir virar essa clínica tão rápido. Eu estava fazendo retina nessa época, estava chegando a parar a retina, daquele problema na faculdade, e eu falei assim, olha, eu vou parar de fazer a cirurgia, porque eu estou perdendo muito negócio, porque as pessoas estão me ligando, estou tendo quase 20, 30 ligações no meu celular e não estou conseguindo atender, e eu não sei se é oportunidade ou não. Ah, então tá bom, você tem certeza disso? Ela falou assim. Falei, eu tenho certeza, eu acho que é o momento, eu falei, e tá na hora de fazer isso, porque eu acho que eu preciso me testar, eu falei, para saber se é isso mesmo que eu quero, se é isso mesmo que vai dar certo. E aí foi, né? Dessas 24 dias úteis que a gente teve, acho que eu fiz uma média de 15 a 17, eu fiz 3 a 4 reuniões de manhã, nossa, loucura. Foi aí que eu montei o Miguelin, conheci o cara do Miguelin, foi aí que eu credenciei convênios, fiz contato com convênio, e aí, cara... Não, peraí, entra um pouco na história do Miguelin, você me contou, você não contou aqui para todo mundo, pô. Ah, tá, então, o que acontece foi assim, como nesses 24 dias úteis, e eu fiz uma média de quase 15, 16 reuniões de negócio, cara, era negócio, não era zero atendimento, você parou zero atendimento. Não vou atender, eu falei, não vou atender nada, eu falei, vou ficar, porque eu atendia muito na faculdade, então eu não estava atendendo dentro das clínicas e nem nos hospitais, porque... E você ganhava na faculdade? Zero, não, era zero. Só para crescer, para aprender. Não, era aprender, cara. E 10 anos sem ganhar um tostão e beleza. Não, imaginei. E beleza. Então, né? a faculdade você abdicou, que tudo bem, fez até sentido na questão financeira, foi provavelmente bom para você, mas aí as clínicas já pagavam suas contas. As clínicas não pagavam. Quem me ajudava a virar o meu negócio eram os serviços que eu já estava tomando conta. Entendeu? Eu já tinha serviço, eu já tinha os serviços, já fazia a prestação de serviços. Os serviços é que pagavam suas contas. Eles exatamente. Porque eu era chefe do corpo clínico B, etc. Né? E aí, cara, eu... E isso você estava bem financeiramente, Alfonso? Tava bem, já estava tranquilo, assim. Tava bem, já tinha saído dos meus plantões de CLT, larguei meu CLT, acho que tinha 2 CLTs, velho. Eu achava que eu era o cara mais sortudo do mundo. Quando eu fui babar, eu tinha 3 CLT. Eu falei, caramba, eu sou foda, né? E achava que era uma beleza, né, velho? Não, voltamos para esse assunto, né? Que ninguém fique revoltado. Eu também sou contra a CLT, mas é meu perfil, né? Exatamente. E cara, eu achava legal. Nossa, eu tenho 3. Eu falava com a minha mãe, eu tenho 3 CLTs aqui. Olha, 13º, achava uma beleza. E, cara, e quando eu desisti, falei, não vou mais atuar, lógico, de permissão para o chefe, agradeci, né? Tem que ter toda a humildade também, né? De entender que não... Lógico. Foi dada a oportunidade. E aí, cara, eu comecei a passar, depender 100% da produção da empresa. A empresa estava rodando já nos serviços, etc. E aí eu vi que as clínicas não iam resolver. E me incomodou isso, porque quando eu ia numa reunião, os caras falavam, mas quantas unidades você tem? Só tenho uma, só tenho no Brooklyn, né? Tenho uma aqui, né? Na Zona Sul de São Paulo. E, então tá bom. Mas o que você vai trazer de diferente para o mercado? Até que eu tinha um pouco de acesso. Eu falava bem. O que você chama de... Quem eram essas pessoas na reunião? Não especificamente quem era, mas assim, em termos de nicho. Não, eram os credenciadores. Stakeholders em geral. Os diretores. Os stakeholders em geral. Eram os credenciadores, eram os superintendentes, né? Que eles queriam saber, porque como eu consegui ter um acesso um pouco mais de relacionamento com as operadoras, lógico Sim. que não foi fácil, tive que contratar pessoas, né, fazer todo o marketing em cima de meu, né? Eu tinha que me apresentar, e eu falava, mas eu estou numa clínica, mas eu preciso que resolva isso, aquilo, região B, região C, e na minha cabeça, opa, deixa eu anotar as regiões que os caras já estão falando aqui na minha cabeça. Porque, opa, onde é a dor dos caras, né? E aí comecei, e toda reunião eu anotava onde era o problema.
e comecei a ver que o problema era preço, o problema era o problema de como eu sempre convivi de transparência, e comecei a entender que esse mercado não ia ser fácil. Não ia ser fácil eu entrar. Só que isso me pegou de uma maneira, essa causa, Ricardo, eu falei, cara, não pode ser que seja impossível de fazer essa clínica. E eu construí do zero, cara. Do zero. Não foi dinheiro de pai, não tive credenciamento. Eu lembro, a primeira vez que eu credenciei o primeiro convênio, eu falei, nossa, demorou 6 meses, eu tive que fazer um relacionamento. Hoje a médica, que é a diretora super amiga minha, mora no Rio de Janeiro, né, nem trabalha mais em operadora. Hoje eu atendo a presidente da Qualicorp, lá, a presidente que é da operadora. Cara, foi uma coisa de louco, Ricardo, porque eu entendi que para eu ser relevante nesse mercado, eu tinha que ter uma capilaridade, isso que eu percebi, capilaridade, para mostrar que eu tenho um poder de negociação. Vem cá, eu tenho isso. E aí, você quer? Não dava para ser um cara pequeno. Para esse jogo em São Paulo, para eu entrar, eu tinha que me posicionar como grande. Ou pelo menos aparentar ser grande. Só que aí, tudo bem, grande todo mundo tem, né? Quantas clínicas tem aí com um monte de rede? Só que aí eu comecei a entender o mercado, eu comecei a entender qual que era a dor que cada um tinha, o que cada um estava querendo reclamar. Transparência, falando que o prestador não era ético, que o oftalmologista estava usando uma droga e estava cobrando outra. Todo aquele mercado sujo que às vezes, infelizmente, né, existe e a gente não pode dizer que não existe, né? Não é um, né? E aí eu falei assim, eu vou resolver a sua dor, eu falei. Me dá o seu problema que eu vou resolver. E aí eu comecei a fechar contrato com as operadoras, resolvendo o problema delas. Qual que é o seu problema? Não, o meu problema é que a cirurgia de retina é muito cara, eu não tenho noção do que é. Então tá bom, vem cá, vamos sentar junto, vamos... Cara, eu comecei a fazer projetos, atrás de projeto para todos, e eu assumi a bucha. Eu não tenho neurooftalmo na minha região. Eu consigo. Como você quer? Não, pode passar aqui comigo que ele vai atender aqui. Cara, eu comecei a ganhar mercado resolvendo o que os outros não resolviam, que ninguém queria colocar a mão na coisa que é difícil. E aí eu comecei a ganhar mercado. Eu falei, cara, loucura, né? Loucura. E aí, Ricardo, a gente está fazendo 2 anos hoje de clínica mesmo, montar clínica própria, nada, né? Vamos falar assim. Você fez o que tinha que ter feito, pô. Não, excelente. Tinha feito, exatamente. Então foi 2 anos e todos os credenciamentos conseguimos. Todos os credenciamentos das maiores operadoras a gente tem. E digo mais, não é só isso, cara. É também o modelo de negócio que a gente começou a formatar, e aí eu comecei, cara, a entender a dor do mercado, e eu falei, qual que é o grande problema de todas as operadoras? Os caras estão cansados, aí começou a surgir modelos de remuneração aí, né? Começou a surgir esse boato, acabou de free for... Eu não sabia nada sobre free for service, nem sabia o que significava isso. Eu comecei a frequentar o RIS aí dos meus amigos, que era aquele Health Innovation Show, não sei se você conhece esses congressos, e comecei a ouvir, estudar, comecei a entender, já não ia mais em congresso de oftalmo, só ia em congresso de gestão. E eu começando a me armar ia ouvir palestra de cara que, sei lá, que eu tava, surgia lá um evento, eu ia lá ouvir, fazer um relacionamento, conversava, e eu conhecia os credenciadores, conhecia quem era o comercial, trocava cartão, não tinha nem cartão, fiz um cartão lá e comecei a trocar, e aí eu comecei a entender o mercado. E aí eu comecei, peraí, os caras estão jogando uma teoria para cá, mas essa teoria não está sendo aplicada, ninguém está criando essa aplicação. E aí eu falei, não, alguém vai ter que fazer isso. É melhor feito do que não feito, eu sempre falo. E não tinha, e não era perfeito mesmo. Meu negócio não era bonito, não era talvez o ideal, não seguia protocolo de nenhuma ATO da vida, só seguia o protocolo médico que a gente sabe que é. Bom, e eu formatei, fiz a negociação, mostrei, todo mundo, não, isso aqui não existe. Não, isso aqui não pode. Né? Não, a gente não. Daí comecei a perceber outro problema. Todo mundo operadoras ou todo mundo classe? Operadora, tudo operadora.
eu comecei a perceber que por mais que eu tivesse um modelo de negócio que eu achava que era um modelo justo, ajustado ao mercado, a operadora não estava pronta para aceitar, porque eles não tinham time para entender isso. E aí eu entendia que também faltava informação para eles, os caras que estavam na operação, entender esse modelo, por exemplo, o modelo de... Porque era uma coisa muito nova, muito revolucionária. E foi legal isso aí, porque hoje, quando eu apresento um produto meu para uma operadora ou para algum negócio, o cara desacredita. Mas como que você fez isso? Como que você criou isso? Não, é possível. Porque, lógico, né? Se torna mais fácil a partir do momento que você começa a ter cases, né? Você começa a ter clientes no seu portfólio e fala, olha, esses são meus clientes. E eu faço isso, isso, isso. Aí o cara começa a te ouvir. Mas quando você está no começo, quando você joga uma ideia muito inovadora, a galera não acredita. Acha que é mentira, acha que não existe. Né? Só que aí o mercado foi... É legal que o mercado, né, todo mundo falava na palestra lá, sempre fala, mas nunca ninguém estava executando. E eu comecei a executar devagarzinho, mostrar modelos novos de remuneração, inventava. Não, mas peraí, olha, põe esse bolo todo aqui que eu assumo o risco, eu vou fazer, mas me manda a demanda. Sabe aquele jogo? Não, pode abaixar o preço aqui que eu te ajudo aqui, que eu te ajudo a fitar o seu negócio. Então, assim, foi uma loucura, Ricardo, que lógico, que falando agora é fácil, né? Mas sim. Eu percebi que ao longo desses 2 anos de unidade que a gente tem, ganhamos um mercado que eu nunca pensei. Tanto que as pessoas, quando vêm falar comigo, falam, mas como você fez isso? Eu falei, olha, foi modelo de negócio, eu montei, eu só fui entendedor e fui tentar resolver. E eu só peguei a teoria que todo mundo falava que tinha que fazer, mas ninguém estava fazendo, e fui lá e apliquei. Foi aí que o mercado começou a abrir um pouco mais a cabeça para entender. E aí, acho que o auge de tudo isso, né, para encurtar um pouco a história, foi quando eu fui, acho que ano passado, para a Allianz, né, falar na Allianz. Eu fui credenciar a Allianz, né, fui numa reunião, fui lá apresentar, e a doutora Georgina, a querida doutora Georgina, que é a superintendente de lá, gente boníssima, demais, empreendedora também, né, enfim, ela falou, Alfonso, você fala sobre VBHC, mas meu time não sabe o que é VBHC. Eu falei, não, doutora, não. Então vamos fazer assim, vamos montar um workshop, falei assim para ela. Workshop? É workshop. Vamos fazer um workshop com o seu time de credenciamento. Vamos fazer. Falei, vamos fazer esse workshop. Já estava no Cebex, né? Já tinha conhecido as pessoas aí que já estavam, né? Os caras aí que eram os bambambam, etc. Né? Que foi 2019. E aí eu falei assim, vamos fazer um workshop. Falei, vamos desenhar isso. Aí chamei o Daniel Greca, que era da KPMG, cara que só falava de VBHC. Imagina. Não, e o Greca fala bem pra caramba, né? Putz, ah, caralho, não, exato. Não, e amigão, né? Meu amigão, tipo, amigo de... Não, e é do bem pra caramba. E é do bem, né? E o Vitor Acetuni, que era da SAMI, que ele não tinha ainda a SAMI, estava formatando a SAMI, ele ainda estava na parte da Informa Marketing. Eu chamei, Vitor, vem conversar comigo. Você é um cara que ele estava em evidência também, porque ele era todo palestrante da hospital. Daí ele é palestrante da hospitalar, ele fundou o RIS, né? Enfim. E eu chamei os dois na hora aceitaram, chegamos numa plateia assim, cara, tava lotado, cara, a plateia lá na Allianz mesmo, né, a Allianz é animal, né, lá, né, cheio de gente, de executivo, tava lá os caras os gringos tava lá os diretores, cara, tô até filmado isso aí, assim, foi meu passe para falar assim, caramba, a gente tá fazendo o negócio acontecer, foi um negócio, tipo assim, criou história, né? A galera vai, caramba, os caras trouxeram 2... E aí a doutora Georgina e a equipe me agradeceram. Até hoje eu tenho um bom contato, converso com eles, almoçamos lá depois no restaurante lá da Allianz, enfim. Cara, foi um sucesso. E aí o que é legal, me colocou um desafio, né? Esse desafio foi colocado, eu coloquei, e ela falou uma coisa para mim, eu vi muito bem, olha, mas a Allianz não pode pagar nada. Não vai pagar nada, não. Vai ser de graça. Só o almoço e faz um coffee break e tá tudo certo. Eu falei para ela.
faz um coffee break para a turma da Allianz, né? Um cafezinho, e o almoço lá que a gente depois almoça com os palestrantes, que tá tudo certo. Os caras vieram na cachola, sem cobrar nada, né? Cara, foi meu passe para entrar na operadora, lógico, né? Foi assim. E ainda eu ganhei um convite para assistir o jogo do Palmeiras lá na Allianz, né? Então, assim, cara, eu comecei a entender que eu precisava me doar primeiro para receber depois o negócio. Então, eu acho que essa foi a minha vida. Então, eu percebo que tudo que a gente conquistou como empresa, eu sempre dei muito e depois eu recebia. E acho que esse é um ponto que hoje eu entendo. Eu tenho que roer o osso, eu falo, para depois você receber, sabe, o bônus. Não é uma coisa tão fácil. Não adianta você, eu quero isso, eu vou ganhar. Não, você vai ter que roer o osso, você vai ter que abaixar a cabeça, você vai ter que se doar, você vai ter que aceitar atender de graça. Quantas vezes eu atendi de graça? Quantas vezes? Vai lá fazer exame, vai lá fazer. Não precisa pagar nada, não. Relacionamento. Você ganha uma visão. E aí, né, as pessoas começaram a ver, pô, o Afonso é um cara isso, a empresa faz aquilo, os caras são parceiros, e aí eu comecei a ganhar mercado. Lógico que a gente ainda não somos a referência dentro do mercado de São Paulo, mas o nosso projeto... O que é a estrutura de vocês hoje, Afonso? Hoje a gente começou com 4 unidades espalhadas em São Paulo, em regiões específicas, né, dentro de São Paulo, onde a gente chama Alfa Diagnose Oftalmologia, nossa empresa, né? Onde a gente começou a criar modelos de negócio. Vocês estão com ela? 2 anos, vai fazer 2 anos. Ela é um bebê, cara, ela é um bebê. Só que hoje a gente tem uma média de quase 25 colaboradores trabalhando nessas 4 unidades, porque não é só, é isso que eu falo, parece uma clínica, né? Mas tem uma operação por trás, cara, que roda processo, cara, agendamento, acolhimento, CRM, marketing. Cara, é uma empresa gigante que quem vê, nossa, mas é só 4 clínicas. Mas tem uma estrutura por trás comercial, cara. Então, assim, a gente desenhou um modelo de negócio, agora, o que está acontecendo? A gente validado já está, tá? Validado já está em termos de receita. O que a gente está fazendo agora é transformando esse processo para ficar, como se fala, um Product Market Fit, que é o PMF, né? Tá perfeito esse processo para fazer o quê? Para replicar. Entendeu? Então, estamos ajustando. O que é ajustar? Cara, estou colocando inteligência artificial, melhorando o meu processo de prontuário, não quero mais usar prontuário normal, quero usar prontuário que vai me dar dados relevantes, business intelligence atuando para me dar para me dar dados que eu vou poder ter um dado preditivo sobre alguma coisa. Então, assim, é uma infraestrutura que não é só uma clínica. A clínica, e se for pensar, se eu quisesse fazer a clínica, faria. Era uma clínica normal, como qualquer um. Atende prontuário, faz faturamento, manda, faz o marketing. Pô. Não, a gente está criando agora estruturas mais tecnológicas para a empresa, digitalizando essa empresa para transformar ela numa empresa que eu falo assim, caramba, esse modelo, se eu levar aqui para São Paulo, levar lá para Ribeirão Preto, vai funcionar, porque ele tem uma estrutura muito bem enraizada e estruturada tecnologicamente, coisa que eu não vejo hoje em clínicas, entendeu, Ricardo? Então, esse é um modelo nosso e, logicamente, né, a estratégia do negócio, que é os nossos modelos de remuneração, negócio, saber como que vamos desenhar, usar o VBHC não para tudo, mas para uma parte de uma negociação, né? E, logicamente, sempre resolvendo dores do mercado, né? Esse é o ponto, né? Então, assim, a gente está numa fase bem bacana, sabe? Então, estamos naquela fase de tração mesmo, né? Então, e é legal, porque a gente não era uma empresa normal, médicos trabalhando, e hoje eu percebo que a gente precisa se tornar uma empresa não familiar, mas uma empresa mesmo, de ter estrutura hierárquica mesmo, coordenador, operação, governança, marketing, governança massa. E você fala, pô, mas só 4 clínicas. Só 4 clínicas. Quantos mas aí, hoje estamos com somando aos hospitalares, que a gente também tem gente que trabalha em hospital, está chegando a 40. Se você somar só nossas unidades mesmo, dá uma média de quase 30 para os estagiários, enfim, que a gente contrata.
Então, assim, é um time bom, cara, para pequena, para uma 4 unidades. Só que agora a ideia, né, Ricardo, é expansão. Isso já está certeza. A ideia é a gente chegar a 20 unidades até daqui 2 anos, 20 unidades, crescer em 20 unidades, espalhada São Paulo, e aí daí para frente a gente não sabe o que vai fazer, se vamos fazer algum tipo de modelo de negócio de franquia, a gente não sabe ainda se vai continuar como rede, mas a ideia é chegar, eu sempre brinco, voltar mais 16. Nossa, temos 4, mais 16, então vamos fazer mais 16 para montar o modelo. Só que, antes de tudo, eu tenho que definir uma coisa. Modelo de gestão. Eu quero um modelo de gestão. Hoje já não estou mais na operação, né? Desculpa, não estou trabalhando, eu só fico executivo mesmo. Estratégia, negócio, marketing é o que eu faço hoje. Trabalhar todo um modelo de... E eu fico hoje indicadores. Vejo indicadores. O que está acontecendo na empresa? O que tem que fazer? O que está acontecendo? Por que diminuímos? Por que aconteceu isso? Contratação de líderes. Treinar líder. Fazer o líder ficar bom. Líder é bom? Não. Líder é ruim? Sim. A gente vai montando. Hoje eu fico nessa parte, né? Então, é um desafio. Hoje não sou mais oftalmologista conceitualmente trabalhando como oftalmo, não atendo mais. Mas hoje eu virei mesmo um cara que trabalho, onde eu tô, onde você está me vendo hoje aqui, é onde eu trabalho meus 24 horas, enfim, mais do que até às vezes viram à noite trabalhando, fazendo projeto, fazendo negócio, fazendo pagamento, fazendo enfim, tudo. Então, hoje eu estou nessa fase e super feliz, cara, uma coisa que é, nossa, cara, pelo amor de Deus, eu não me vejo fazendo outra coisa. Minha esposa fala, Alfonso, para de falar sobre trabalho. Mas, cara, minha paixão, não é uma coisa que não é porque eu tenho que fazer, eu faço porque eu quero fazer, sabe? É engraçado isso, é difícil, né, entender isso, né? E é isso, Ricardo, estamos aí empreendendo e fazendo o negócio aparecer. Ainda iremos ser os maiores, é questão de tempo, eu sempre falo isso. Pô, fenomenal, Afonso. Pô, não, muito legal e pô, muito motivador de ver você falando com esse sorriso no rosto, né? Então, um tesão danado, né? Pô, isso é o mais legal, que você vê que você vai conseguir, que você está fazendo um trabalho mesmo para frente. Só para a gente tentar dar um desfecho, a conclusão, acabou que, olha aqui, você não explicou que você é embaixador do Sebex, você vai ficar como embaixador do Sebex mesmo, tá? A gente não vai nem entrar nisso. Você pega que o... Mas você vê que o pessoal vai mais gostar de saber da história do que saber que sou embaixador. Não, com certeza absoluta. Não, pô, a história é riquíssima. Pô, muito, 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 muito legal. Sem problema nenhum. Vou fazer um Fala Doutores 2 com o Dr. Alfonso. É isso que vai ser aqui no caminho. Então, Ricardo, cara, a história é isso, né, cara? A história... é engraçado, né? Você vive isso, viver essa história é uma coisa muito louca, porque eu fico lembrando assim, quando eu estava na residência, escolhendo a área, sabe, cara? E é legal você depois, cara, olha onde eu cheguei, o que eu fiz, será que se eu tivesse tomado aquele caminho, onde eu estaria, né? Então, é da hora, cara, é uma sensação muito boa, cara, você entendeu? É muito boa, cara, é muito boa. Eu acho que você já deu um desfecho aí de futuro aí dentro da clínica e do mercado, para as clínicas em si, não do mercado, perdão, na verdade eu queria te perguntar em relação a mercado, né? Aí para a gente fazer um desfecho tanto no teu futuro pessoal, se você se vê mesmo como você está implementando esse processo de crescimento, se tem um final isso, tá? Ou se é keep going, e a questão de mercado, se você considera que a gente vai conseguir mesmo ter uma mudança dentro do cenário que a gente está vivendo, ou você acha que é uma situação de empurrar com a barriga mesmo? Olha, Ricardo, em relação à empresa, toda empresa, isso eu tive que aprender e entender, toda empresa nasce para ser vendida, tá? Eu não acredito que você vai conseguir ter uma empresa ad eterno. Pode até ter que exista, mas
geralmente as empresas acabam sendo vendidas por algum momento. Eu já tive proposta, olha que loucura, né? Eu já tive proposta de grandes grupos de investimento para poder comprar a nossa empresa, sendo que eu nem tinha tração financeira. Olha que loucura, cara. Caras grandes vieram procurar a gente. E eu, logicamente, não só tive uma conversa, não teve nada nenhum NDA, né? Mas hoje eu acredito muito que a gente tem um produto muito bacana, que ainda tem que desenvolver muito mais, tem muito gás para queimar, mas eu vejo que o futuro... Afonso? Eu e minha esposa, cara. Legal. Eu e minha esposa. Mas, assim, hoje o que eu vejo, e eu acredito que a nossa empresa vai ter um momento em que vai acabar tendo alguma aquisição. Ou private equity, ou vai entrar alguém para comprar ações aí da nossa parte da empresa para ajudar. Já tive alguns sócios, alguns interessados em ser sócios, mas hoje eu converso muito com alguns mentores meus, assim, pessoais, né? E eles falam, Afonso, para ter um sócio no seu negócio, o cara tem que te complementar em alguma outra coisa que você não tem essa capacidade, que vai te trazer alguma coisa de muito bom. Trazer sócio pelo dinheiro, você não precisa, graças a Deus, né? Então eu vejo assim, que lá na frente pode ser que sim, pode ser que haja alguma venda, participação, não sei, entendeu? Então aí eu vejo isso como um futuro meu. Agora, sobre a saúde, se vai continuar empurrando com a barriga ou não. Cara, depende de você. Se você quiser empurrar com a barriga, não é errado. Mas entenda que você tem consequências, né? Tem problemas aí, né? Dizer que você vai ter que seguir empurrar com a barriga porque todo mundo faz, ok, não tem problema. Mas você vai pagar por isso uma hora, porque o mercado se autorregula, entendeu? O que eu acho que existe dois tipos de empresa. Existe aquelas empresas que são proativas, como a Apple, como as empresas que são sempre o Tesla, do Elon Musk, e tem aquelas empresas reativas. Qual que você quer ser? Eu quero ser proativo, não quero ser reativo. Não quero depender do problema acontecer para eu tomar uma ação. Eu quero ser proativo, quero estar sempre à frente, porque é essa empresa que vai ditar a regra do mercado. E, logicamente, vai ser a empresa vencedora, ou a empresa que as pessoas vão se inspirar a seguir. Então, é uma mentalidade que eu sempre coloco isso não só para mim, como fundador e gestor da empresa, mas também para as pessoas que estão comigo. Então, esse é um ponto que eu falo, não é fácil trabalhar com Alfonso. Não é fácil trabalhar na Alfa Diagnóstico, porque você tem que ter uma visão, sabe, Ricardo, muito à frente, porque fala assim, fazer o arroz e feijão, você não vai ficar na empresa. As pessoas não conseguem ficar na empresa fazendo arroz e feijão. Então, é isso que minha coordenadora de operação hoje fala, que não dá o seu perfil, ela é RH, ela faz RH também, ela falou, Afonso, o seu perfil, a sua empresa não dá para ser pessoas que só fazem o arroz e feijão. Vai ter que ser sempre pessoas que vão estar com aquele propósito, com aquela motivação. E é esse momento que o Afonso hoje entrou na empresa, para liderar essas pessoas, treiná-las, passar a visão e, logicamente, né, fazer toda a função que um líder real tem que fazer para continuar. Mas sobre o mercado, cara, cada um escolhe o que quer. Você sabe que tem muitas empresas aí grandes, tradicionais, vamos falar do nosso setor, na oftalmologia, que estão aí, né, bem complicado na situação, porque não está entendendo o mercado. Então, aí tem duas opções, ou vende, tem que vender, porque não sabe o que está acontecendo, ou vai falir. Pronto, é dois caminhos. Agora, se você quer viver nesse mercado, cara, entenda o mercado, estude o mercado, saiba quem são as pessoas, tenha um bom relacionamento com as pessoas, porque ainda a empresa só vive, não é porque o seu nome é bonito, você é bom, se você se coopera bem, é relacionamento, cara. Eu tenho que me relacionar bem com todos, entender o mercado, e aí você vai conseguir gerar todo o equity que todo mundo fala da empresa. Né? E eu acho que é isso, Ricardo, é o que eu penso hoje no mercado. Maravilha, cara. Obrigado aí pelo teu tempo aí, pela aula, tá? Parabéns aí pela tua história que você conseguiu construir e de verdade aí tô na torcida, tá?
Espero poder ver aí bastante aí teu sucesso aí nos próximos anos, mais aí do que já está acontecendo. Obrigado, Ricardo. Valeu mesmo pela oportunidade. Abraço, até mais. Se vê, até mais. Tchau, tchau.